Morrendo como a semente. Vamos estudar um pouco, né? E sempre que a gente para estudar a palavra de Deus, devemos buscá-lo em oração. Vou pedir ao pastor Darcy Reis que ore conosco, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos agradecidos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Sim. Rogamos que o Teu Santo Espírito venha em nosso auxílio para compreendermos cabalmente este assunto que vamos tratar. Permita que a participação de cada um de nós e dos nossos amados ouvintes seja benéfica para construir o nosso caráter. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Darcy, o senhor foi lá do sul, então no sul tem assim, acho que plantação, viu? Então eu vou começar com o senhor aqui. Não sei, o pastor Mateus foi de área de plantação também, de onde o senhor é, pastor? Eu sou de Niterói, mas fui criado numa cidade do interior chamada Conceição de Macabu. Ah, lá também tem plantação, então deve entender de semente também. Agora, a semente tem que morrer para nascer, não é isso? É uma experiência interessante. Eu convivi os primeiros anos da minha vida exatamente numa região do Rio Grande do Sul, que era o celeiro da plantação de trigo. Uhum. E eu vivi experiências maravilhosas, como garoto, correndo no meio do trigo, tendo aquela paisagem magnífica, do vento batendo na espiga, do grão já maduro, e formando ondas maravilhosas, né, que gravaram indelevelmente na minha mente. Na realidade, o trigo, o grão de trigo, nos oferece preciosas lições espirituais. E é isso que realmente quer se dizer aqui, né? Porque, na verdade, coloca-se aqui nessa introdução do guia de estudos, pastor Mateus, que, bom, naquela época se plantava assim jogando, né? Ia caindo por ali e tal, na terra e tal. E não tem muito controle quando se joga assim, mas o fato é que agora existe um período de espera. Vai crescer, vai nascer, não vai. Eu lembro da experiência da gente quando é pequeno, põe um feijãozinho lá no algodão, não sei se você fez isso. E já olha no outro dia para ver se nasceu, né? Fiz, mas não é só quando é pequeno, não. Eu gosto, às vezes, de plantar hortaliças, temperos, né? Eu planto lá, a gente faz um pequeno jardim e faz pouco tempo mesmo eu plantei, no dia seguinte já estava lá procurando ver se estava nascendo, né? A gente fica naquela ansiedade, né? Querendo ver logo o resultado, né? Sim. Mas a gente esquece que a semente passa por um processo dentro da terra que a gente não está percebendo. A gente só se percebe quando a gente vê o broto ali, vê crescendo. Exato. Mas, como a lição muito bem está trazendo, a semente, para que ela possa desenvolver e possa chegar a ser uma árvore, primeiro ela precisa enfrentar uma coisa complicada, que é a própria morte, né? Ou seja, ela só vai viver se morrer. Agora, é impressionante, porque Jesus morreu. Na verdade, também posso pensar nos mártires, porque existe até uma citação, pastor Darcy, que parece que quanto mais perseguiam os mártires e morriam, o sangue parecia semente. Na realidade, essa foi uma expressão cunhada em dias passados, né, quando a truculência de alguns grupos religiosos pretendia exterminar os cristãos, né? E uma vez que essa perseguição foi desencadeada, então foi cunhada essa frase. Parece que o sangue dos cristãos é semente, quanto mais morre, mais nasce. Exatamente. Agora o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, 5 a 9, dizendo que nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo tinha. E aqui diz que ele foi obediente até a morte. Isso quer dizer que a gente também, pastor Mateus, tem que ser obediente até a morte? Se a gente olhar o exemplo de Jesus, a gente vai perceber que a submissão de Jesus foi algo muito mais forte do que, quem sabe, a gente um dia vai conseguir experimentar em nossa própria vida. Jesus, sendo Deus, ele se coloca ao nível do homem, em forma de homem, e não satisfeito com isso, ele se coloca como servo desse homem, e não satisfeito, ele morre por esse homem. Então, isso é submissão. A pergunta, será que nós conseguiríamos chegar a esse extremo de nos submetermos à vontade de Deus até o ponto de entregarmos a nossa própria vida, negarmos aquilo que somos para que Deus possa fazer alguma coisa na vida da gente? Realmente isso é uma decisão muito difícil, mas é a mais importante de toda a vida. E eu fico pensando, pastor Darcy, que Paulo, que escreveu isso aqui, ele foi até esse ponto aqui, né? É interessante. Eu, às vezes, fico parado e pensando quais são os verbos que mais são conjugados hoje em dia.
E um deles é o verbo ter, o verbo ganhar, conquistar. E muito poucas das pessoas param para pensar no verbo morrer. Né? Aliás, quando se fala em morte, parece que o nosso pensamento foge, porque não é um pensamento agradável, olhando pelo aspecto humano. Mas se você olhar pelo aspecto espiritual, o cristão precisa aprender a morrer. Né? Morrer como Jesus morreu, morrer para servir. Né? Quando, na realidade, eu morro para mim mesmo, eu vivo para servir. E aí o verbo morrer se confunde com o verbo servir. E, na verdade, a vida, por exemplo, de um líder, se é uma vida de serviço, ele tem muito mais chance de ser lembrado, de ser admirado. Eu penso, por exemplo, num prefeito. Um prefeito que soluciona os problemas, que serve a comunidade, fatalmente vai ser eleito, né? E na vida do cristão não é diferente. Né? E isso a gente pode posicionar a um grande conceito de liderança que a gente precisa entender. O melhor líder é aquele capaz de melhor servir. Né? E Jesus, por isso que ele passou todos esses anos e continua na memória e no sentimento das pessoas. Não só como Salvador, mas também como grande líder, porque ele encarnou na sua vida o serviço. Mas eu acho que isso não é difícil somente para nós que estamos vivendo nos dias atuais. Sim. Se nós olharmos o exemplo do próprio Jesus, como o pastor Darcy estava falando, você percebe quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro. Qual foi a reação de Pedro? Pedro ficou indignado, porque Pedro não conseguia entender submissão e serviço. Jesus criou todo aquele ritual exatamente porque os discípulos estavam discutindo anteriormente quem era o maior deles, ou seja, a ideia de submissão e a ideia de serviço é uma coisa que na cabeça do ser humano talvez seja o último ponto onde o ser humano vem a pensar. Hoje, no nosso mundo hoje, se a gente falar em submissão e em serviço, dependendo da região, da área e do assunto que você trata, você vai até gerar um problema tremendo, porque isso não pode existir de forma alguma. É um absurdo pensar em submeter-se e servir. As coisas de Deus, elas às vezes parecem ilógicas para o ser humano. Né? A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Deus não avalia as coisas como nós seres humanos avaliamos. Por exemplo, para Deus aquele que se humilha é exaltado. Aquele que quiser ser o primeiro precisa colocar-se em último lugar. O que confessa é inocentado. O que confessa é inocentado. O que perde, aquele que está disposto a perder, é realmente aquele que vai ganhar. Exatamente. E exatamente aqui, aquele que está disposto a morrer é o que vai viver. Impressionante, né? Nós temos aqui um outro título, um outro tópico, onde aparece o seguinte título, olha só: morrer antes, conhecer depois. Pastor Darcy, como é que pode morrer antes e conhecer depois? Morreu? Na realidade, aqui nós temos uma passagem bíblica muito interessante. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no primeiro capítulo, versos 1 e 2, como que uma prece: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele termina esta passagem dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, santa e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, o indivíduo para provar e receber os benefícios da vontade de Deus e ter essa experiência maravilhosa de viver com Deus, ele precisa, na realidade, apresentar o seu corpo. Como que um sacrifício vivo. Porque a gente tem que lembrar que no passado, os sacrifícios eram ofertados a Deus mortos. Os animais eram mortos para depois serem ofertados a Deus. Né? E depois que Cristo morreu na cruz, morreu em benefício de nós. Então hoje nós nos oferecemos enquanto estamos com vida, porque depois de mortos, nós não podemos fazer coisa nenhuma. As nossas grandes decisões são tomadas enquanto nós vivemos. E inclusive a gente podia pensar um pouco também, pastor Mateus, na questão do batismo, né? Que quando a pessoa batiza, tomando a decisão de servir a Jesus, também simboliza a morte ali, não é? Na verdade, quando a gente se entrega a Jesus, há uma morte.
Só que não é uma morte da vida física, mas é a grande morte, a morte do eu. É disso que Paulo está tratando, quando ele vem falar de Romanos 12. Paulo está tratando de que nós só podemos conhecer a vontade de Deus se nós nos entregamos completamente a Ele. Se o nosso eu é anulado, se o nosso eu morre. E o que acontece no batismo? O batismo é exatamente um simbolismo da morte do eu. Naquele momento, eu estou dizendo, eu estou abrindo mão da minha vontade, dos meus sonhos, quem sabe, de planos, objetivos, e estou entregando a minha vida nas mãos de Deus. Então, isso precisa acontecer, a morte do eu. Eu só posso conhecer a vontade de Deus quando a minha própria vontade morre. Maravilha. Eu espero que você, na sua vida, consiga isso também. Entregar-se cada dia a Deus, um dia de cada vez, né? E deixar que Ele guie os seus passos. Olha, disposição para ouvir. Eu lembro de um colega meu que ouvia muito, sabe? E eu dizia para ele assim, pastor Mateus, rapaz, você ouve que é uma maravilha, mas não obedece. Mas tem gente que tem disposição para ouvir e para obedecer. Aqui começa a falar sobre Samuel, um menininho que ouviu a voz de Deus. É interessante a gente perceber que um menino, uma criança, ouviu, distinguiu e atendeu a voz de Deus. O sumo sacerdote, que era Eli, que já era uma pessoa bem experiente, um homem de Deus, reconheceu que aquela voz poderia ser a voz de Deus, mas não atendeu a voz de Deus quando Deus falou, você precisa repreender seus filhos. E Eli não atendeu. Então a gente percebe que muitas vezes nós dizemos, eu gostaria que Deus falasse comigo, eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Mas será que Deus não está falando conosco e nós é que não estamos querendo ouvir a voz de Deus? E aí é como criança faz, né? Enquanto a outra está falando uma coisa que ela não quer ouvir, bota a mão no ouvido e fica lá, porque não quer. Será que nós não estamos fazendo isso com Deus? E pastor, ele mencionou uma coisa interessante. Samuel ouviu, Eli reconheceu que era a voz de Deus, mas os filhos parece que nem ouviram, nem reconheceram. Os filhos eram pinta brava, como diziam. Mas a experiência se repete hoje, né? Às vezes em famílias, né? A família às vezes se divide. Tem um que aceita, outro que não aceita, outro rejeita, outro faz pouco caso, né? Outro ouve com atenção, mas não tem força para obedecer, porque se perguntarmos para a pessoa, quantos querem que Deus lhe fale? Todos vão querer que Deus fale. Mas a resposta difícil de resolver é quantos querem ouvir a voz de Deus. E aí está essa experiência que aconteceu com esse menino chamado Samuel. É porque eu acho que a gente quer ouvir, a gente quer que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir. Sim. E como muitas vezes a gente sabe que está errado, sabe que está no erro e não quer mudar de atitude, então a gente finge que não ouve a voz de Deus para que isso não gere uma mudança. Então a gente fica meio que nesse jogo, né? Não estou ouvindo, mas na verdade estou ouvindo com Deus, né? Que era o que os filhos de Eli faziam. Eles sabiam exatamente que eles estavam errados, mas eles não queriam mudar de opinião, não queriam mudar de atitude. Então é muito mais fácil você entrar num jogo de que eu não estou ouvindo. Diferente de Samuel, que era uma pessoa que estava apta, que estava disposta para que Deus pudesse mudar, que pudesse operar através dele, né? Agora, Deus fala às pessoas de diversas maneiras, né? No caso de Samuel, Deus falou audivelmente para ele, conversou com ele, né? E ele ouviu uma voz, né? Mas Deus às vezes fala de outras formas. Sim. E às vezes as pessoas, quem sabe, não são perceptivas a essa maneira de Deus. Deus pode falar, por exemplo, através de uma música. Sim. Através de um sermão, uma mensagem, através de uma leitura construtiva, através de uma palavra de estímulo, através até da própria consciência. Às vezes o indivíduo está sozinho, pensando, meditando, e de repente vem um bom pensamento. Quer dizer, sempre que Deus fala coisas boas. Sim. E aí a gente pode saber, é bom isso que eu estou ouvindo ou é mal? Se a coisa é para o lado bom, é Deus que está falando, né? Não, e tem pessoas que, tem alguns que têm esse costume, né? Falaram, eu queria uma resposta de Deus, então eu vou abrir aqui a Bíblia, ele vai me dizer aqui. Só que às vezes ele chega num lugar e não gosta muito daquilo, fala, não, eu vou tentar de novo, viu, senhor, porque essa parte eu não gostei. Mas a palavra de Deus é completa, não é? A boca do Senhor é que menciona aqui
o que você tem que fazer e tudo mais. É a palavra de Deus. E a nós cabe simplesmente a disposição para ouvir. A gente pensa, por exemplo, nos discípulos, mesmo Judas, né? Ou aquele jovem rico, ouviu, mas ouvir também envolve obedecer, porque senão não resolve nada. Vou falar um pouquinho sobre autoconfiança, porque tem muita gente que ouve a palavra de Deus e fala assim, bom, mas isso era para aquele tempo. Vou dizer, hoje é diferente. Não é bem assim. Na verdade, realmente, aqui está escrito isso, mas o que Deus quis dizer de verdade, interpreta do jeito dele, né? E alguns confiam mais no seu julgamento. Isso não é perigoso, pastor? Esse é o grande perigo, né? É o grande engano. É você confiar demais naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que eu acho. É o tal do eu acho, né? Eu acho, não é aquilo que a Bíblia diz, não é aquilo que Deus diz, é aquilo que eu acho que é certo. Mas por que isso? Porque a pessoa quer construir um Deus, quer construir uma religião, quer construir uma vida com Deus de acordo com a vontade dela. Ela não está preocupada em buscar aquilo que Deus quer para ela. Ela quer que Deus se adapte à sua condição. Então, eu conversando com jovens, eles perguntam, mas como que a gente vai saber qual é o caminho de Deus? Como que a gente vai saber qual não é o caminho de Deus? Quando é que Deus está falando? Quando é que Deus não está falando? E eu falo para eles, falo assim, olha, eu vou falar um negócio para vocês, parece até estranho, mas duvide de você. Duvide dos seus sentimentos, duvide das suas conclusões, duvide de tudo que você... Põe em xeque qualquer coisa que venha da tua cabeça, mas creia naquilo que Deus diz através da palavra dele. Você não vai ter como errar nesse negócio. E eu noto aqui, por exemplo, parece uma história, que é a história de Saul. Bom, Saul foi uma pessoa que foi ungida por Deus. Correto. Foi escolhido para ser o rei. E agora aparece aqui algumas atitudes que levaram Saul à queda, pastor. É interessante, as circunstâncias eram realmente, não eram circunstâncias fáceis. Satanás, às vezes, coloca a gente num limite muito difícil da gente distinguir o certo do verdadeiro, né? Sim. A linha do certo e do errado, às vezes, é muito tênue. Você pode estar naquela divisa e errar, mas no caso específico de Saul, o povo de Israel foi sitiado pelo exército dos filisteus. Eram milhares de soldados inimigos, né? E ele, analisando aquele exército, a narrativa bíblica diz que ele viu o exército, né? Ele viu, os seus olhos viram, não, eu estou vendo. Ele vendo o exército, ele começou a analisar, né? E começou a sentir que eles iam ser derrotados. Sim. E ele, em vez de buscar o auxílio de Deus, ele buscou uma solução que até era uma solução louvável. Eu vou oferecer um sacrifício, né? Eu vou oferecer e não esperou a resposta de Deus. Então, eu acho que o bonito dessa história é o seguinte, o que nós temos que aprender é que às vezes nós, com olhos humanos, nós vemos coisas que se olhássemos com o óculos de Deus, ou com a lente de Deus, ou se deixássemos Deus olhar primeiro, nós não viríamos aquilo. Muitos dos problemas que aparecem são vistos por olhos humanos. Se nós consultássemos a Deus, porque Deus, diz a Bíblia, não vê como vê o homem. Então, Saul temeu o exército inimigo porque ele viu aquele exército com os seus próprios olhos. E ele deixou de confiar em Deus. É aí que esteve o seu problema. Ele começou a tomar uma posição pessoal. E isso pareceu que seria uma arrogância. Eu vou resolver o problema. Eu posso sozinho. Então ele desprezou o conselho e a vontade de Deus, né? E inclusive eu fiquei pensando aqui que, aliás, o estudo fala sobre isso, que agir simplesmente baseado nos sentimentos é muito perigoso. Né? Porque imagine, o sentimento, por exemplo, do povo de Israel na frente do Mar Vermelho não era pisar na água, né? O que vai resolver pisar na água? Não resolveria nada, na visão deles, obviamente, né? No caso de Moisés, o que resolve falar para uma rocha? Falar com pedra? Pedra não vai resolver nada. Mas quando a pessoa está do lado de Deus e confia, a coisa acontece. Aqui traz 3 pontos, inclusive, que diz que Saul viu, como o senhor mencionou, Saul disse, e parece que quando a gente torna verbalmente aquilo que a gente está sentindo,
a coisa parece que toma uma forma, uma dimensão um pouco maior, né? E finalmente Saul sentiu-se. Ele deveria ter esperado e agiu de forma errada. Mas ainda com esse tema, autoconfiança, porque hoje em dia, pastor Darcy, a gente parece que é estimulado a ser autoconfiante. Existe uma filosofia por aí que diz assim: você tem dentro de você o Deus. Você é autossuficiente para resolver os seus problemas. Basta você ter um pensamento positivo. Sim. Né? E isso é verdade? Eu diria, isso é meio verdade. Isso é meio verdade. Na realidade, nós temos que ter uma autoestima, né? Temos que ter o poder do pensamento positivo, mas sem arrogância, sem essa autoconfiança exagerada, sem essa autossuficiência, porque aí passa a ser presunção. E chega ao ponto, no caso de Saul, de a gente ver no final da vida dele uma confusão tremenda, que ele chega a procurar uma feiticeira, né? Quer dizer, em vez de consultar a Deus, foi consultar ao demônio. A presunção de Saul, eu não sei se a gente poderia colocar como presunção, né? Porque às vezes a gente parece que só vê o lado negativo de Saul, mas Saul começou o seu reinado muito bem. Sim, sim, né? Verdade. Mas Saul começou a olhar tanto para si, que ele era o rei, que ele conseguia fazer, que ele era o escolhido de Deus, né? E você vê que ele chega a um ponto de excluir o próprio sacerdote de Deus, naquele momento, o profeta de Deus, a ordem que Deus havia dado expressamente, e ele começa a perseguir o homem que Deus havia ungido, assim como ele um dia havia sido ungido. Então, essa atitude de Saul é aquilo que demonstra uma frase que um autor chamado Morris Venden disse, que na crise se revelam os fundamentos. Então foi no momento da prova de Saul, no momento de Saul mostrar do que realmente ele era feito, ele mostrou do que ele era feito. Ele era feito de si mesmo, do eu. O eu enchia a vida de Saul. E a gente hoje acaba acontecendo a mesma coisa muitas vezes. Por quê? Porque a gente não ouve a voz de Deus, fica buscando em situações pequenas, porque os grandes erros vêm de pequenos erros. Então, em pequenas situações, em pequenos erros, nós tomamos decisões à nossa vontade, ao lado do nosso desejo, excluímos Deus. Quando chegar o momento da grande crise, da grande prova, o que nós vamos apresentar? Nós vamos apresentar um eu inflado, cheio de si, autoconfiante, mas perdido. Perdido sem Deus. Eu acho interessante, inclusive, porque o filho de Saul, ele esvaziou-se do eu, ele aceitava Davi como o ungido do Senhor, né? E o pai tinha uma raiva disso, porque ele achava que o filho que tinha que ser o rei. O que pode substituir a Deus? Na verdade, a gente sabe que não existe nada, mas as pessoas fazem substitutos de Deus, né, pastor Mateus? Quando a gente olha na Bíblia, a gente começa a ver a história das primeiras pessoas da terra, Adão, Eva, a gente vê Caim, a gente percebe que a descendência de Caim começou a criar os primeiros substitutos de Deus. Exatamente porque Caim não queria um Deus que dissesse para ele, olha, você não pode fazer isso, o que você fez está errado, você precisa mudar. Então, a nação de Caim começa então a criar as primeiras divindades, os primeiros deuses, um Deus conforme a imagem e semelhança do próprio Caim e da sua descendência. Né? Sim. Aí começa então essa questão da substituição de Deus. Né? Inclusive, se a gente pensar friamente, por que ele não matou um cordeiro e colocou em cima do altar? Parecia ser rebeldia mesmo, né, pastor? Na realidade, ele... De novo, eu fiz uma vez referência em algum lugar sobre a religião da vontade própria. Sim, sim. Né? Ali está um exemplo dessa religião que se cria na mente de pessoas. Faça-se a minha vontade. Né? Deus havia instituído um sistema e ele achou que podia resolver o seu problema espiritual criando um sistema paralelo com o mesmo objetivo. Né? Quer dizer, em outras palavras, Deus não é tão exato assim. Eu posso fazer da minha maneira. E a gente tem que entender uma coisa, Jonathan. As coisas de Deus precisam ser tratadas da maneira de Deus. Se são de Deus, tratemos da maneira de Deus. As nossas coisas podemos tratá-las da maneira humana, mas as coisas de Deus só podem ser tratadas da maneira de Deus. Eu noto, por exemplo, aqui, que foi colocado aqui 3 substitutos que podemos usar no lugar de Deus. O primeiro deles diz que é a lógica humana.
Mas a gente já comentou aqui, né, que a lógica de Deus é bem diferente da lógica humana. Né? A lógica de Deus parece ilógica para o homem. Então, você vai aparentemente, aparentemente Deus está na contramão. Sim. Né? E alguns até tentam ajeitar isso, por exemplo. Não, realmente Deus tem um dia de guarda. Eu vou escolher aqui um tá bom, né? Qualquer dia tá bom. Qualquer dia tá bom, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Deus escolheu o dia para ele. O homem hoje parece, não hoje, né, mas em toda a história da humanidade, mas hoje parece de forma mais enfática, parece que o homem hoje, ele quer que Deus se adapte à sua realidade e ele quer ter a oportunidade de escolher o Deus que ele quiser, assim, né? Ou seja, ele construiu um Deus como se fosse aqueles bonequinhos, quando a gente é pequeno, que você bota a cabeça de um, o corpo do outro, você monta o Deus que você quiser. Então, ele como se ele quisesse montar uma religião, um Deus, uma igreja, conforme a vontade dele. Então, você encontra pessoas hoje, pessoas sinceras muitas vezes, mas no engano, porque elas vão falar, não, aqui eu não estou me sentindo, aqui fala que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu tenho que guardar aquilo, então eu vou para ali, e vai pulando de banco em banco, tentando procurar algo que satisfaça a si mesmo. Então, sempre que o ser humano buscar a satisfação de si mesmo, ele vai acabar encontrando ele mesmo. E quando ele encontra ele mesmo, ele não consegue sair desse círculo de miséria, ou seja, ele não consegue encontrar a felicidade, porque ele foi buscar alguma coisa, porque ele se sentia frustrado, não se sentia realizado, e ele acaba buscando ele mesmo e volta para o mesmo ponto. E aí ele chega falando, Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não existe, Deus isso. Mas por quê? Porque será que você realmente estava buscando a Deus? Ou você estava buscando aquilo que você queria buscar? Entende? Será que você estava disposto para que Deus transformasse a sua vida? Ou você estava querendo que Deus se adaptasse à sua razão, à sua lógica, à sua maneira de pensar, à sua vida? É muito comum, às vezes, quando a Bíblia já tem uma resposta, um jovem às vezes chega para o pastor e fala, pastor, eu estou namorando uma moça, ela não é da igreja, né? Ela é uma moça diferente, não é da igreja, não aceita a igreja, mas eu gosto muito dela. Pastor, tá certo, eu posso casar com ela? Olha, por incrível que possa parecer, me fizeram essa pergunta esta semana. E eu já havia conversado com a pessoa, explicando para ela, né, as dificuldades de se enfrentar um relacionamento, como nós chamamos de jogo desigual, né, com tanta disparidade. E no final da conversa eu falei para ela, olha, você tem que procurar quatro coisas na pessoa. Então, se ela tiver essas 4 coisas, você pode ir tranquilo que você vai feliz. Aí ela voltou, uma semana ou 2 semanas depois, e me disse assim, ai, pastor, não quero nem conversar com o senhor, mas eu sei que eu tenho que conversar. Eu falei, por quê? Falou, porque das 4 eu só achei uma. E eu falei, mas você está vendo que, então, esse não é um bom caminho para você. Ela falou, pastor, eu sei que não é um bom caminho, mas eu quero esse caminho. Aí eu falei, então, você sabe qual o final, onde isso vai te levar? Ela falou assim, eu sei, mas é tão difícil a gente escolher aquilo que é o certo quando a gente deseja aquilo que é errado. Ou seja, é a lógica humana tentando colocar Deus dentro da sua ideia. Não, mas ele pode mudar aqui, pode ser ali, coisa e tal. Não foi assim que Deus disse. Inclusive, o segundo ponto aqui que coloca é a questão de bloquear os problemas na nossa mente. Eu não quero nem pensar nisso. Vai ter problema no futuro? Vamos pegar o casamento aí da moça, né? Mas eu não quero pensar neles. Na realidade, o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de conhecer-se a si mesmo, de encontrar-se a si mesmo. Ele foge da realidade de si. É por isso que ele busca esconder-se atrás de outras coisas. Quer dizer, num momento de solidão, em vez de ele pensar em coisas boas, ele é atraído para coisas em que ele tenha que fugir de si mesmo. Então, o grande problema, me parece a mim, do homem moderno é não conversar consigo mesmo. Mas por que ele faz isso, né, pastor? Ele faz isso exatamente porque ele sabe que a partir do momento que ele se enfrente consigo mesmo, ele vai ter que tomar uma decisão. A partir do momento que ele chegue e confronte-se consigo mesmo e veja que a coisa não está tão boa assim, ele vai ter que tomar uma decisão agora consciente, aberta. Vou mudar ou não vou mudar? Então é muito mais fácil ele se manter em cima do muro, se manter no meio termo, do que ele ter que fazer uma escolha. Senão ele tem que subjugar a voz da própria consciência. Exatamente. Ou se render a Deus.
Então é muito mais fácil você tentar ficar fingindo que a coisa não é bem assim e você ir criando substitutos, né? Como disse a lição aqui. E o terceiro ponto que aparece aqui é escapar da realidade e evitar a Deus. Eu sei que quando às vezes a gente comete um pecado, é difícil você se ajoelhar e falar, Senhor, realmente eu errei. No pensamento já é difícil. Se você falar em voz alta, é pior ainda. Você fala assim, em voz alta, Senhor, eu errei e o pecado foi esse. Mais difícil ainda. E se o pecado envolve uma outra pessoa, chegar para a pessoa e falar assim, me desculpe que eu realmente errei. Mas esse é o certo, é o que Deus pede. Exatamente. E outros escapam da realidade buscando esconder-se atrás de drogas. Sim. A pessoa que é viciada em bebida alcoólica, ele não enfrenta o problema. Quando aparece o problema, ele vai lá, enche a cara, né? E pensando que aquela situação, passada aquela fase, vai melhorar. Mas ele cada vez vai entrando mais numa situação de descompasso na sua vida. E a sua situação fica cada vez pior. E ele começa a entrar nessa linha e começa a dizer que a culpa sempre está fora. A culpa é do outro, a culpa é da minha mãe que não me deu amor, não me deu carinho, a culpa é da minha esposa que não me compreende, a culpa é de todo mundo, é do pastor que não sabe me ouvir, todo mundo. Mas a culpa, e no final das contas, é igual Adão e Eva, né? Ah, Senhor, Adão, quem é que te mostrou que você estava assim? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vira para a mulher e fala, Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Então, no final das contas, a culpa é de quem? De Deus que criou a serpente. Então, o ser humano acaba fazendo isso para, no final das contas, colocar a culpa em Deus. Mas ele não para refletir que a culpa da maior parte dos problemas da vida dele não estão lá fora, mas estão aqui dentro. Não são os problemas, mas é a forma como eu enfrento os problemas, é que faz a diferença na vida da gente. Exatamente. Bom, mas para mudar isso, vem esse texto maravilhoso aqui, de Zacarias 4, verso 6. Eles tinham problemas realmente na construção do templo, e o texto diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, talvez uma situação que parece que não tem solução, com Deus tem solução, sim. Né? O tempo já passou, mas eu quero deixar ainda 1 minuto para cada um de vocês darem o seu fechamento. Pastor Darcy dos Reis. Eu queria chamar a consideração aquele incidente relacionado com Eli e os seus filhos. Sim. Eu lutei muitos anos na área de educação, da formação de meninos e meninas, e esse problema é um problema real que aconteceu. Eli foi, na realidade, em um certo sentido, muito conivente com seus filhos, né? Ele tinha que fazer um trabalho desagradável, era, assim por assim dizer, um dever desagradável, e ele, em vez de educar os seus filhos, de fazê-los compreender a posição que estava e trazê-los para o lado do bem, ele procurou fazer vistas cegas. Não enfrentou o problema que era real, ele fugiu do problema. Esse é talvez um dos grandes problemas de hoje, a pessoa não enfrentar o problema real, fugir dos seus problemas. Eu queria que os nossos telespectadores tivessem plena confiança. Não há problema que não seja solúvel por Deus. O mais grave problema, se nós formos a Deus, Deus vai nos ajudar e muito na solução desse problema. Muito bem. Pastor Mateus Tavares, o que o senhor falaria nesse ponto final da lição? Eu li um livro uma certa vez que falava de comunhão, de um padre jesuíta. E ele repetiu uma frase muitas vezes no livro que marcou muito a minha vida, que ele dizia que nós devemos aprender a nos abandonarmos em Deus. É isso que Paulo fala, né? Quando diz, eu tenho que morrer para que Ele possa viver dentro de mim. Então, esse é o grande segredo da vida, esse é o grande segredo do relacionamento com Deus. É nós aprendermos a abrirmos mão de nós mesmos, de nossa vontade, de nosso egoísmo, e nós confiarmos que Deus é capaz de nos salvar e de suprir cada uma de nossas necessidades. E, acima de tudo, que os planos de Deus, que a vontade de Deus, sempre serão melhores do que os nossos planos, do que a nossa vontade. Então, se nós fizermos isso, se nós nos abandonarmos, se nós nos entregarmos, se nós nos esquecermos nos braços de Deus, Ele, como Pai de amor que sempre foi, vai nos abraçar, vai nos conduzir e vai nos levar, com certeza, à plena e real felicidade. Acho que, como convite, faria para o amigo que nos está assistindo, entregue
a vida totalmente nas mãos de Jesus. Eu garanto a você, por experiência própria, você não vai se arrepender dessa decisão.